Expulsos de suas terras ancestrais há mais de um século, os indígenas vêm cobrar ao governo seus direitos a viverem decentemente, longe das superpopuladas reservas do Estado. Em 1978, o Brasil se comprometeu a demarcar em um período de 5 anos seus territórios tradicionais. Os indígenas continuam esperando. A gente esperou pela lei, né? Mas só que não está sendo feito, né? E aí começou a retomada, né? Aí nós tem que retornar para nossa terra tradicional. Nós Guarani falamos tecorrá, né? Damiana mora há 30 anos neste canavial. Este pedaço de terra foi anteriormente de seus antepassados. Ameaçada de expulsão, ela se recusa a partir. Deixa o juiz mandar, pode mandar carregador para cavucar a terra aqui. Nós eu vou ficar todos juntos com a comunidade, por isso que não vou sair aqui não. Deu só isso mesmo para lá, depois eu vou rezar um pouquinho. O Mato Grosso do Sul era antigamente a terra dos Guarani Kaiowá. Com a chegada dos colonos agricultores, seus territórios lhes foram entregues. Esta região é hoje uma reserva agrícola do país. Os produtores pecuários de soja e de açúcar dominam o terreno. O agronegócio é a principal riqueza do país. Os índios Kaiowá e Guarani, eles são agricultores de floresta tropical, tradicionalmente. Então eles estavam localizados, as terras tradicionais deles estão localizadas justamente nos lugares de mata alta, que são as terras mais férteis, que são as terras que despertam mais interesse do agronegócio e são as terras mais valorizadas. Frente à inércia do governo, as retomadas das terras pelos índios foram multiplicadas nesses últimos anos. Os confrontos entre indígenas e proprietários de terras fizeram numerosas vítimas. Entonces, pero pija enda ha ya ndo putareimo aire aje ndo putareimo ayupe ha shena se ha equira hei harupi o emombe pona o chupe quira que se ha hei harupi se na pundai como ai carai hei harupi. Depois do assassinato do seu pai, Valdelis Verón se tornou a porta-voz da luta. A terra de Taquara até hoje não foi homologada. Continua a sofrer pressão dos proprietários vizinhos. Esse grande pátio foi violado porque eles fizeram como pouso de avião. Não pode fazer isso, não podiam ter feito, eles fizeram. Mas nós vamos fazer de novo toda a recuperação de novo do nosso espaço sagrado. Os indígenas iniciam em 1978, é a primeira retomada, né? Ou seja, é a primeira vez na história recente que a gente tem informação, tem documento onde os indígenas de fato não perdem. Ou seja, que eles perderam até então e daí eles começam a resistir fisicamente, né? E a dizer, não, nós vamos voltar para a terra de onde tinham sido recentemente retirados. As decisões políticas corajosas são urgentes. As reservas federais, que ficam perto da cidade, tornaram-se ilhas de miséria. Prisioneiros de um mundo que os marginalizaram, os indígenas têm poucas perspectivas. Hoje nós estamos com 16 mil habitantes dentro da comunidade indígena. Nós temos muito poucas terras, né, na comunidade indígena. Muitas das vezes existe a invasão. Então, assim, a invasão são o quê? Adquiriam bens, né, para eles poderem sobreviver, porque eles estão muito confinados, muito próximos do outro, e aqueles que estão casando por agora, eles não têm onde morar. Então, assim, onde acaba gerando essa invasão de terra devido à falta de espaço.
A defesa do povo indígena passa pelo conhecimento dos seus direitos e da sua história. A Universidade de Dourados, os professores se empenham para criar uma formação cultural específica. Amanhã, esses jovens serão professores nas suas aldeias. A gente tem que preparar a nossa comunidade para que eles possam andar nos dois mundos, para não se perderem, para que eles possam buscar os seus direitos, entender a língua, entender o seu direito para que no futuro eles possam continuar essa luta que a gente está enfrentando. A recente troca de governo não é um bom presságio. Emendar a Constituição está em estudo para dar ao Congresso o poder de demarcar as terras. Um perigo para os indígenas, em razão da pressão que a indústria e o agronegócio exercem no legislativo. Há uma promessa que o Estado deve cumprir, que é garantir as terras que originariamente são dos indígenas aos seus povos. E se o Estado se omite, a pressão popular, a pressão dos indígenas, através do processo de retomada das áreas, ele se torna legítimo. Ela não é um crime, ela é própria do Estado democrático de direito. O movimento das retomadas das terras não está perto de acabar. No Mato Grosso do Sul, 36 grupos indígenas estão esperando a demarcação das suas terras. Mas os Guarani Kaiowá advertirão as autoridades. Eles demarcarão suas terras como o próprio sangue, se é necessário.